indicadores, né, de nuvens muito carregadas, com rajadas de vento, com trovoadas. Até o início da tarde a gente tinha reportes, né, registros de estações meteorológicas dos aeroportos ali do oeste do estado com rajadas em torno de 89 km por hora, que é considerado uma rajada já de forte intensidade. Depois disso a gente ainda teve as condições aí que acabaram vindo a ser confirmadas como tornados em outros municípios ali do oeste do estado. Moradores do sul do país, da região, né, das regiões onde foram mais atingidas, eles tinham ali uns alertas, né, já tinha conhecimento dessa formação desse ciclone extratropical. Maria Clara, explica pra gente, quando essa formação acontece do ciclone extratropical, quando toca o solo, passa a ser chamado de tornado? Queria que você explicasse isso pra gente, qual é a nomenclatura correta, não é mesmo? O que é o ciclone extratropical, tornado, tufão, por favor? Então, o ciclone extratropical é a área maior de tempestade. É uma área de baixa pressão, bastante intensa, e que tem uma magnitude, uma extensão muito grande. Como eu mencionei, ela pegou aí todo o Rio Grande do Sul, e os efeitos dela foram sentidos em Santa Catarina e no Paraná. Associado a este ciclone extratropical, nós temos uma frente fria, né, que é uma linha, uma área ali de convergência de umidade que tem a formação das nuvens mais carregadas. Essa frente fria acaba avançando e atingindo outras áreas aí, distantes até mesmo do núcleo do ciclone da área de baixa pressão. No caso do tornado, né, a gente tem uma área de tempestade, uma nuvem muito carregada do tipo cumulonimbus, que foi gerada nesse caso devido à formação desse ciclone extratropical. Ele favoreceu, né, foi uma instabilidade que deu combustível para a formação dessa nuvem mais carregada. Então a gente teve essa nuvem do tipo cumulonimbus, várias nuvens do tipo cumulonimbus, né, se formando ali na região sul do Brasil, e a partir dessas nuvens que se desenvolveram muito na atmosfera, né, ficaram com uma altitude muito grande, né, nuvens muito bem desenvolvidas, é que nós tivemos as rajadas de vento de forte intensidade, e aí sim, a partir da nuvem do tipo cumulonimbus, a gente tem o tornado, né, uma nuvem do tipo funil, né, a nuvem é uma área, né, de ventos que giram em torno também de uma pequena região de baixa pressão, e esses ventos, né, enquanto eles estão no pé da nuvem, no alto da nuvem, no alto da atmosfera, a gente até consegue observar à distância uma circulação, né, de ventos do tipo funil, parece realmente um funil. Enquanto ela não toca o solo, é considerado uma nuvem do tipo funil. E a partir do momento que essa nuvem toca o solo, aí sim a gente caracteriza, né, classifica como tornado. Então, o tornado nesse caso, é uma consequência do ciclone extratropical que estava lá na região sul, né, aproximadamente ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E tem uma grande diferença, né? A gente pensa, a gente está falando de tornado e logo vem na cabeça o furacão Melissa, que foi muito comentado no finalzinho do mês de outubro, que devastou ali a Jamaica. Então a gente teve, dava para ver nitidamente pelas imagens de satélite o olho do furacão Melissa. Não é o que acontece no caso do tornado, tá? O furacão é uma tempestade de uma dimensão muito maior, e o tornado é de uma dimensão muito pequenininha, atinge uma cidade, no máximo alguns quilômetros, né, algumas dezenas ali de quilômetros, enquanto que o furacão ele pode atingir milhares de quilômetros de extensão. Então, são diferenças nessas relações, né, nessa quantidade espacial que a gente tem quando a gente fala de tornado e furacão. Tem uma grande diferença entre esses dois fenômenos. Os dois são muito destrutivos, tá? A gente viu aí pelas imagens que a passagem de um tornado de categoria EF3, como foi classificado o de Rio Bonito do Iguaçu, a gente viu pelas imagens que ele é altamente destrutivo. Então, as duas tempestades são muito destrutivas, mas uma é diferente da outra. Excelente explicação, Maria Clara, muito bom mesmo assim. E quais são os critérios técnicos que sustentam essa classificação na escala, né? A gente estava conversando, você disse, chegou a atingir uma escala de EF3. O que significa isso? Quais são os critérios técnicos? E como que vocês chegam nessa classificação? Olha, são feitas várias análises, né? Ali na região não tem uma estação meteorológica para a gente dizer o vento chegou a 251 km por hora. A gente não tem uma estação que mediu esse valor. Esse valor foi estimado através de análise das imagens de radar, de satélite, pelas imagens feitas pelos drones, né? A gente consegue ver a dimensão do estrago,
como foi, né, o estrago, como as estruturas foram retorcidas conforme o sistema foi passando. Então, toda essa combinação de fatores, né, de elementos disponíveis aí na tecnologia, é que a gente consegue ter uma estimativa, né? Os meteorologistas trabalham muito para analisar essas imagens e é muito criterioso você chegar e falar, olha, esse tornado atingiu essa categoria. E é muito criterioso também você falar que foi um tornado. Porque muitas vezes a gente vê uma tempestade semelhante e não é um tornado. Ele não tem a assinatura de um tornado. A gente não consegue ver no radar a assinatura do tornado. Muitas vezes é uma microexplosão, que é uma tempestade também severa, mas que é diferente do tornado. Ela é uma frente de rajada que sai da nuvem e acaba devastando aí várias regiões também por rajadas de vento. Então, a classificação ela é realmente muito criteriosa e é feita uma análise muito minuciosa antes de se dar o veredito, né, de falar, ó, bater o martelo e dizer foi um tornado que atingiu a região. Pela destruição que causou, existem indícios aí que pode ter sido, sim, nessa escala tão alta. Exatamente. Como você explicou. E também existem registros de eventos semelhantes, né, com essa intensidade no sul do país? Sim, não é incomum, tá, Dai, acontecer esse tipo de tempestade ali na região sul do Brasil, especialmente ali nas áreas do oeste de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul. É uma região que normalmente nós temos, né, condições para a formação de instabilidades tão severas. Então, não é incomum a gente falar, teve tornado na região sul do Brasil. Tanto que a gente está falando aqui de Rio Bonito do Iguaçu, mas nós tivemos outros tornados durante essa tempestade em outras localidades, tanto do Paraná como em Santa Catarina. Isso já relatado pela Defesa Civil do estado de Santa Catarina. Então, tivemos várias instabilidades ali na região. Acontece que no caso de Rio Bonito do Iguaçu, nós tivemos a área mais intensa, né? A região que foi mais afetada foi a região de Rio Bonito. Mas nós tivemos outras tempestades tão intensas quanto ali no estado do Paraná e também de Santa Catarina. E quais são os sinais e características, né, que os meteorologistas eles observam durante a previsão do tempo que indicam a possibilidade de uma formação ali de um ciclone extratropical? Você estava me dizendo também sobre a primavera. A estação do ano também colabora para essa formação? Exatamente. Nós temos... Primeiro, a primavera, né, é uma estação de transição. A gente sai do outono, do inverno, perdão, indo ali para o verão. Essa estação de transição ela tem alto potencial para provocar tempestades, especialmente entre o sul, o sudeste e algumas áreas do centro-oeste do Brasil, porque a energia vai aumentando da atmosfera. A gente tem, né, as nuvens mais carregadas se formando durante a primavera. Então, isso tudo acaba potencializando, né, as nuvens mais carregadas que se formam ali na região sul do Brasil. Agora, quando a gente analisa, né, os meteorologistas avaliam os modelos meteorológicos de previsão do tempo para se dar um alerta, para se dizer que vai acontecer uma tempestade severa, são avaliados diversos fatores, porque o modelo de previsão do tempo, o modelo meteorológico, é uma simulação matemática. Então, ele insere, né, ele é alimentado por condições iniciais, dados de temperatura, pressão, umidade relativa do ar, tudo isso serve para alimentar o modelo matemático. Ele se alimenta dessas condições e faz uma projeção para os próximos dias. Quando a gente está avaliando uma condição de tempestade severa, o que os meteorologistas mais prestam atenção são áreas de pressão em diversos níveis da atmosfera, desde a superfície, passando pelos níveis médios até os níveis mais altos da atmosfera, condição de circulação de ventos, como que os ventos estão se comportando, ventos numa pequena escala, né, se tem área de baixa pressão, ou ventos no alto da atmosfera, que são as conhecidas como correntes de jato, como que está o posicionamento dessas correntes de jato, como que estão as áreas de alta pressão, de baixa pressão. Os modelos hoje também trazem uma simulação da chuva, né, o que poderia acontecer no caso de ter uma tempestade com chuva, os milímetros acumulados. Então, tudo isso é cruzado pelos meteorologistas na hora de fazer a previsão do tempo e de traçar aí um prognóstico para os próximos dias. E Maria Clara, me fala uma coisa, a tecnologia hoje meteorológica, ela é muito importante, porque assim, quanto mais tecnologia nos radares, vocês conseguem chegar
cada vez assim mais perto de uma precisão, poder assim, avisar as pessoas nas cidades? Eu queria que você me falasse um pouco sobre a tecnologia dos radares hoje. Sim, a tecnologia é realmente algo muito importante, Dai. A gente, se comparar hoje, a meteorologia de hoje com a meteorologia de alguns anos atrás, né, há pelo menos 20, 30 anos atrás, a gente sabe que evoluiu muito, né? Tanto a parte computacional, né, dos modelos meteorológicos, como a parte também de implementação por IA. Hoje muito se fala, né, implementação por IA. Na Tempo-OK a gente usa bastante, inclusive, IA nos modelos meteorológicos. Então, a gente tem essa evolução tecnológica que acaba impactando diretamente no resultado, na saída dos modelos e na análise do meteorologista. Então, é uma opinião a mais, é uma tecnologia a mais. A gente tem mais resolução das imagens de radar, mais resolução das imagens de satélite. E é claro que se a gente tivesse uma área monitorada muito maior aqui no Brasil, a gente poderia ter previsões ainda mais assertivas, né? Ainda mais certeiras, na verdade, vamos dizer assim. Se a gente tivesse uma cobertura espacial maior, né, de tanto estações meteorológicas, radar, especialmente radares meteorológicos, né? Se a gente comparar o Brasil com o hemisfério norte, a gente tem uma quantidade muito menor, né, de estações meteorológicas. E isso acaba influenciando também na qualidade, vamos dizer assim, final da previsão do tempo. Mas isso não quer dizer que hoje a gente não tenha um resultado muito significativo. Tanto que este alerta, né, para estas tempestades foram emitidos no início da semana, cerca de 7 dias de antecedência, a gente já tinha um resultado significativo, um resultado de alerta, e exatamente para essa região que foi atingida. Claro, também nós temos a experiência do meteorologista, que quando vai analisar aquelas condições, sabe que aquela região é uma região propícia para esse tipo de evento, e também a vivência, né? Os meteorologistas sabem a geografia de cada região e como cada região se comporta. Isso também conta muito na hora de fazer a análise da previsão do tempo. Ótimo. Maria Clara, de que maneira a preparação da